Soltando a Língua, um bate-papo com especialistas sobre temas da fonoaudiologia. Olá, este é Soltando a Língua e eu sou a fonoaudióloga Isabela do Colégio Pedro II. Hoje nós vamos conversar com a fonoaudióloga Adriana Duarte sobre processamento auditivo central. A Adriana é fonoaudióloga do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, é professora convidada do Centro de Eletrofisiologia e Neuroaudiologia Avançada, SENA, é mestre em saúde coletiva pela UFRJ, pós-graduada em audiologia clínica pela UCB, pós-graduada em processamento auditivo pela FCC, e é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da UFRJ. Olá, Adriana, muito bem-vinda ao Soltando a Língua, é um prazer enorme ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, espero que eu possa contribuir bastante para esse projeto muito bacana que vocês estão realizando. O que é esse processamento auditivo central, né? Gostaria que você explicasse um pouco para a gente. Tá certo. O processamento auditivo central nada mais é do que o que a gente faz com o que a gente ouve, tá? Aqui a gente tem as definições da literatura, né, que refere-se à eficiência e efetividade com que o sistema nervoso auditivo central utiliza a informação auditiva. O que é isso? O som que entra pela orelha, tá, ele precisa ser transformado em significado. O som que a gente ouve, eu dou sempre o exemplo, por exemplo, uma palavra do nosso cotidiano, a palavra gato, por exemplo. Quando a gente ouve a palavra, até essa palavra ganhar esse significado, da gente entender, do nosso cérebro entender o que é que a gente está ouvindo. Ah, gato é aquele bichinho peludinho que a gente tem em casa. Esse caminho todo que o som faz, desde a hora que ele entra na orelha até ele virar o significado mesmo, ele é o processamento auditivo central. Na verdade, é o processamento que a gente faz a nível central, não é um processamento na orelha. Não é a audiometria, por exemplo, quando a gente faz para saber se escuta ou não escuta, ela avalia a parte periférica da audição, é a parte mais externa. O processamento já é uma parte mais central. Então, o que a gente faz, né, nessa via toda central? É um conjunto de habilidades que a gente tem específicas. Quais são essas habilidades? A gente tem habilidades específicas dessa região central para tudo que a gente faz com os sons, tá? Para a gente localizar de onde vem o som, isso é a nível central, então você pode estar ouvindo o som, mas você saber se ele está vindo da direita ou da esquerda é uma habilidade central. Você compreender a fala, por exemplo, na presença de ruído, você está num restaurante barulhento, está no trânsito, então numa reunião de trabalho, que tem muita gente falando ao mesmo tempo, conversa paralela, né? Isso acontece muito na escola, isso acontece muito, né? Porque a criança ela precisa prestar atenção no professor, mas o coleguinha da cadeira de trás está falando, né? Então ela precisa ter essa habilidade de compreender a fala no ruído, compreender uma mensagem mesmo quando ela está distorcida. Então, esse mesmo exemplo da sala de aula, porque se tem alguém falando no fundo, ou então um ar-condicionado muito barulhento, aquela mensagem que eu estou recebendo, ela não está limpa, não está totalmente íntegra, né? Eu preciso de uma habilidade mais apurada para conseguir identificar aquela mensagem. Capacidade para eleger estímulos apresentados a uma orelha, ignorando da orelha oposta, então isso também é central. Eu prestar atenção só no que está vindo numa orelha, ignorar o que está vindo na orelha oposta. Reconhecer estímulos diferentes que são apresentados às duas orelhas ao mesmo tempo. Tá? Isso tudo a gente faz na hora da avaliação, isso tudo a gente usa no nosso dia a dia. Capacidade de discriminar pequenas mudanças. Então, pequenas mudanças no estímulo, frequência, intensidade, duração, tudo isso a gente precisa para a nossa compreensão da linguagem. Para você entender, por exemplo, se a pessoa está falando uma afirmação ou uma interrogação, se ela está te fazendo uma pergunta ou se ela está afirmando, a entonação da voz dela, ela vai te dar traços sutis para você compreender isso, né? Se eu viro para você e falo assim, você está bonita hoje, ou então eu viro e falo, você está bonita hoje? Numa eu estou afirmando que você está bonita, na outra eu estou perguntando. Então, isso faz parte dessas características que a gente interpreta no processamento auditivo central. E capacidade de detectar e perceber modulações e intervalos mínimos numa sequência de sons. Também intervalos, a sílaba tônica das palavras, tá? Então, para a gente poder perceber justamente
essa sílaba tônica, a gente precisa de um processamento auditivo central íntegro. Então, são várias questões, tá, que estão intrínsecas na nossa aprendizagem, né? Se a gente for pensar, todos esses exemplos que eu dei aqui, todas as nossas crianças em período de fase escolar, de aprendizado, elas estão precisando de tudo isso íntegro. Bom, agora você falou sobre o que é o PAC, eu gostaria que você falasse o que é a alteração do PAC, né? Ótimo. A alteração do processamento auditivo central, né, quando a gente tem uma alteração nessa via auditiva central, hoje a gente tem um nome já específico para isso, que é o transtorno do processamento auditivo central. A gente tem uma publicação bem recente do nosso Conselho de Fono, que nos dá todo o embasamento para esse transtorno, agora desse ano. E o que é o transtorno? Tá? Ele é um déficit em um ou mais processos auditivos centrais. Então, assim, a gente vai ter uma alteração numa dessas habilidades que eu citei para vocês, tá? Localização, lateralização, discriminação, reconhecimento auditivo, tá? Se a gente tiver alguma daquelas habilidades centrais alteradas, já nos dá a informação de que a gente tem uma alteração no processamento auditivo central. Então, a gente tem um transtorno. No Brasil, tá? Basta uma habilidade alterada, basta um dos testes que a gente fizer na nossa bateria alterado, a gente já considera como transtorno de processamento auditivo central, e aí já precisa da intervenção, que a gente vai falar mais para frente. Muito bem. Agora, eu gostaria que você falasse sobre as manifestações no comportamento de uma pessoa que tem esse transtorno do PAC. Né? Ótimo. O que é muito comum que a gente observa, tá? Na hora que a gente avalia um paciente que vem para uma avaliação de processamento auditivo, por exemplo, ou quando a escola encaminha, ou quando a própria fono encaminha, normalmente a gente tem umas queixas já que são umas queixas meio que padrão do transtorno, né? Dificuldade de localizar o som, né? Porque a gente não viu que a localização sonora é uma das habilidades que a gente avalia, né? É uma das habilidades que a gente tem no PAC. Piora do desempenho em locais com sinal acústico degradado, ou seja, a criança, nesse exemplo que eu dei para vocês, sala de aula, muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes o ruído está muito grande na sala de aula, e aí a criança tem aquela queixa, a professora falou, olha, ele não consegue prestar atenção, ele só consegue prestar atenção se a turma estiver toda em silêncio. Se for aquele período que a turma está mais agitada, ela não consegue prestar atenção. Aumento do tempo para responder aos sons, então é aquela criança que escuta, você vê que ela escuta, ela escutou o que você pediu, só que ela demora para te responder. Então, você deu uma ordem para ela, você deu uma mensagem para ela pensou, aí te respondeu, mas ela demorou para responder, porque ela precisou de um tempo maior para processar a informação. Frequentemente repete, o quê? Fala de novo. Dificuldade para compreender a mensagem, dificuldade para entender e, em consequência, seguir regras e ordens. Então, se for uma ordem complexa, então, que você tenha várias ordens na mesma frase, né? Olha, você vai ter que... Eu quero que você pegue o seu short dentro da terceira gaveta e você leve para o banheiro porque você vai tomar banho. Aí a criança já não sabe mais o que ela vai pegar, em qual era a gaveta, era o short, era a blusa, aí ela volta com a camisa que ela pegou no armário do irmão e levou para o quarto. Ela já misturou tudo, não sabe o que era para fazer. E dificuldade nos mecanismos de atenção auditiva. Então, às vezes, a criança tem dificuldade mesmo de prestar atenção, né? E nem sempre uma dificuldade atencional é um transtorno mesmo de déficit de atenção. Às vezes, a gente pode ter questões auditivas envolvidas aí. Então, tem muitas manifestações, o TEPAC, mas, assim, eu acho que essas são as mais comuns, né, hoje em dia. E agora, Adriana, qual é a população de risco para transtorno do processamento? A gente costuma ver, tanto na literatura nacional como internacional, que tem algumas questões que a gente pode ter, tanto no nascimento ou ao longo da infância, que podem aumentar o risco da gente desenvolver um transtorno de processamento auditivo, tá? Por exemplo, fatores genéticos pode causar algumas, não só síndromes, mas questões genéticas mesmo, distúrbio neurológico, traumatismo craniano, alguma lesão do sistema nervoso central, porque se a gente, o processamento auditivo, ele está a nível central, né?
Otite média recorrente, isso é uma questão muito importante, porque várias crianças apresentam aquela inflamaçãozinha de ouvido, às vezes com frequência durante a infância, principalmente na primeira infância, quando é pequenininho. Às vezes a mãe relata, toda hora ele está no otorrino, toda hora está no médico, aí toda hora suspende a natação, suspende não sei o quê, porque a criança está toda hora com o ouvidinho inflamado. Essa otite, ela é uma das causas importantes, assim, para a gente ter transtorno de processamento auditivo, porque a informação auditiva fica oscilando. Quando a criança está com otite, a audição diminui. Então, a informação está entrando meio abafada, meio diminuída. Aí fica boa da otite. Aí a informação auditiva entra bem. Aí daqui a pouco vem a otite de novo. Aí diminui a audição. Então, essa oscilação, na hora de amadurecer a via auditiva central, ela pode não amadurecer adequadamente. Então, a gente pode ter um problema, um fator a mais, né? Fatores pré-natais e neonatais, problemas no nascimento mesmo, falta de oxigênio quando nasce, doenças como citomegalovírus, aumento da bilirrubina, aquelas crianças que nascem muito amarelinhas, às vezes precisam até de transfusão, baixo peso de nascimento, prematuridade, tudo isso pode, não quer dizer que 100% das crianças vão ter, mas isso aumenta bastante a probabilidade de desenvolver um transtorno. E agora, como é feito o diagnóstico desse transtorno? O diagnóstico, na verdade, a gente pode fazer um diagnóstico multidisciplinar, tá? Mas o diagnóstico específico do PAC, né, para a gente ver um transtorno de processamento auditivo específico, a alteração daquelas habilidades auditivas que eu comentei no início, a gente faz normalmente pela avaliação comportamental do processamento auditivo. O que é isso? É um exame que a gente faz num local acusticamente tratado, tá? Igual como a gente faz uma audiometria, ou uma cabine, ou uma sala acusticamente tratada, para a gente não ter ruído de fundo. Os equipamentos que atendem técnicas e calibração também do conselho, tá? Igual a audiometria, só que ao invés da gente colocar aqueles apitinhos que a gente coloca na audiometria, a gente utiliza padronizados, tanto nacionais como internacionais. Então, a gente vai usar vários testes que vão avaliar todas aquelas habilidades que eu listei. Então, a gente vai avaliar como que o paciente localiza o som, como que ele discrimina o som das orelhas diferentes, se ele presta atenção numa orelha e ignora a outra, se ele consegue ouvir o som das duas orelhas. Então, tudo isso, a gente fala comportamental, por quê? Porque são testes que a gente depende do paciente se manifestar. Então, a gente depende que a criança repita as palavras, que a criança preste atenção, que ela aperte o botão, que ela levante a mão. Então, assim, a gente depende do comportamento da criança. Eu estou falando criança porque a gente está aqui numa entrevista que a gente está com um público de escolares, de pais, de professores, mas a gente tem alteração de processamento auditivo central até em adultos e idosos, não é específico de crianças, tá? Pode passar, por favor. Esse slide aqui eu coloquei é um slide mais específico, claro, para quem é da área, mas só para vocês terem uma noção de como é ampla essa área, né? A gente não falou de tantas habilidades que a gente avalia, tantas habilidades que a gente tem envolvidas no processamento auditivo central. Então, se a gente olhar esses guarda-chuvinhas, são as categorias, a gente separa por categorias. Então, os testes que a gente faz, eles são agrupados em categorias de acordo com o que a gente vai avaliar. Eu quero ver se a criança ela tem um processamento temporal adequado, se ela consegue identificar diferenças de frequência, de duração, eu quero ver se ela consegue uma interação boa entre as orelhas, então a gente agrupa porque fica não mais fácil, mas fica mais didático para a gente poder fazer essas análises. E um desses guarda-chuvas, eu achei interessante colocar esse slide, que é o que a gente chama de avaliação eletrofisiológica. Então, além dessa avaliação comportamental, quando é necessário, a gente pode complementar com uma avaliação eletrofisiológica. E não vai precisar, às vezes precisa da resposta do paciente, mas a gente vai fazer com eletrodos, num ambiente também acusticamente tratado, só que a gente vai captar informações eletrofisiológicas. A gente vai, como eu dou sempre um exemplo assim, que a maioria das pessoas já fez um eletrocardiograma na vida ou um eletroencefalograma, então a gente vai colocar uns eletrodos e vai captar umas respostas, tá? E vai
complementar o que a gente avaliou a nível comportamental. Uma avaliação não exclui a outra, tá? A avaliação eletrofisiológica vai vir para complementar. Agora, para a gente finalizar, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tratamento, né, como é realizado. Muito importante, Isabela, porque, na verdade, o nosso objetivo em avaliar o processamento auditivo, ele tem que ser sempre a intervenção, né? Não adianta a gente fazer uma avaliação maravilhosa, super bem estruturada, a gente precisa dizer para o nosso paciente o que ele vai fazer com aquele dado, tá? Tudo bem, eu tenho um transtorno do processamento auditivo central, e agora? O que eu faço com isso? Como é que eu vou tratar? Então, assim, é importante a gente fazer uma intervenção o mais multidisciplinar possível. Por quê? É importante frisar que são pouquíssimos os casos que a gente tem com transtorno de processamento auditivo puro, só o transtorno de processamento auditivo. A criança não tem mais nada, não tem nenhuma alteração na linguagem, nem na aprendizagem, tá? Não necessariamente precisa ser um transtorno grande ou uma dislexia, um déficit de atenção, mas às vezes a criança tem questões de linguagem, tem dificuldade de aprendizagem, tá? Às vezes questões simples, questões facilmente tratáveis com uma terapia, com uma fonoterapia, tá? Só que ela não está restrita só ao processamento auditivo central. Então, é muito importante, tanto a avaliação como a intervenção, a gente fazer o mais multidisciplinar possível. Então, se for uma criança ou se for um paciente que a gente veja que tem outras questões que a gente chama de comorbidades, né? É importante que a gente faça tanto a avaliação como a intervenção em conjunto, tá? Na intervenção do PAC, propriamente dito, do TEPAC, a gente vai fazer fonoterapia também, tá? A gente vai trabalhar especificamente aquelas habilidades auditivas que o exame detectou que estão alteradas. Então, o paciente tem dificuldade em localização sonora. A gente vai trabalhar em terapia exercícios que trabalhem a localização sonora. E por aí vai. De acordo com a habilidade auditiva, o exame ele é personalizado. Ele vai personalizar a nossa terapia, tá? Em alguns casos, a gente vai precisar também de um treinamento auditivo em cabine, que a gente chama de treinamento auditivo acusticamente controlado. Então, a criança ela vai para a cabine com o audiômetro, do mesmo jeito que a gente fez o exame, e a gente vai fazer alguns exercícios com ela para trabalhar aquelas habilidades que estão alteradas, tá? Muito bom. Adriana, em nome da equipe de fonoaudiologia do Colégio do Pedro II, gostaria de te agradecer pelos esclarecimentos que você trouxe aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre PAC, é uma área que eu atuo bastante e já há alguns anos. Então, um grande prazer contribuir para vocês. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigada.